Após 800 anos, os tambores da libertação são escutados novamente, indicando a volta dele, Joy Boy. Fala galera, Yuji aqui, review do capítulo 1043 de One Piece. Caramba, mano, que capítulo foi esse, galera? Que capítulo? A gente tá presenciando um fato histórico pra obra de One Piece. Vamos começar já que a gente tem bastante coisa pra comentar sobre esse capítulo. Começando pela capa, a gente vê que o Oven junto da Brulé, eles finalmente chegaram em Holy Cake, com o livro ali dos Vinsmoke. A gente ainda não viu se de fato o Yonji e o Neji estão ali dentro do livro ainda. A Purin pode ter tirado eles já. É uma coisa que a gente vai ver aí no decorrer dessa história de capa. Eu tava me perguntando também se pode acontecer alguma coisa além da história dos Vinsmoke ali na ilha da Big Mom, nos domínios da Big Mom. Como por exemplo o Barba Negra aparecer, como de fato algumas pessoas especularam por bastante tempo. Talvez aconteça alguma coisa além de mostrar somente o paradeiro ali dos membros da Germa Double Six, né? Vamos aguardar aí a continuação dessa história de capa, que parece que não vai ser tão curta assim. Agora, começando de vez o capítulo, a gente vê ali o Kaido acertando o Luffy em cheio com o seu Kanabo, coisa que a gente já tinha visto no capítulo anterior e a gente viu de novo agora nesse capítulo. A gente vê que o Luffy realmente tomou o golpe em cheio ali, na fuça, e tomou muito dano por causa disso. A gente vê também que o terceiro membro da CP0, ele tá vindo de algum lugar ali do castelo, o que tá acontecendo no topo de Onigashima, provavelmente com o hack da observação mesmo. Então a fumaça começa a sair do corpo do Luffy, ele tava no Gear 4, e ele começa a sair do estado do Gear 4 para voltar para sua forma normal após ter sido golpeado pelo Kaido. Enquanto a fumaça sai ali do Luffy, a gente vê o Momonosuke e ele comenta que ele não consegue mais ouvir a voz do Luffy. E logo após isso, depois de saltar toda a fumaça do seu corpo ali, o Luffy acaba caindo no chão, derrotado. Então é anunciado que o Kaido foi o vencedor da batalha. Então o Kaido parece furioso ali com o membro da CP0 e ele pergunta pra ele: "Você sabe as consequências do que você fez, né?" E o membro da CP0 não diz nada, ele apenas ali mexe no chapéu como se tivesse feito o dever dele ali e cumprido sua missão. O que de fato ele fez. Em seguida o Kaido levanta ali o Kanabo dele com o hack do rei mesmo e acerta um golpe ali. A gente não vê acertando, mas com certeza ali o membro da CP0 tomou um golpe muito forte também, diretamente. A gente não sabe se ele morreu ou não. Tendo em vista que é o One Piece, talvez ele tenha sobrevivido ao golpe. Não sei como, mas talvez. O membro restante ali da CP0 que estava observando a batalha de longe, ele mexe no chapéu da mesma forma que o membro atingido pelo Kaido, como uma forma de cumprimento a ele ter cumprido o dever dele ali, a missão que foi dada pra ele. E vemos ali também que o golpe que o Kaido deu no membro da CP0 foi muito forte e acabou sendo sentido nos outros lugares do castelo. Vemos também ali o Kawamatsu junto com alguns outros samurais. E vemos também que o castelo ainda está em chamas, e eles dizem que não conseguem apagar as chamas porque a água está muito longe, que eles estão voando, eles estão no céu, então eles não conseguem apagar o fogo por não ter água perto ali. Então o Kawamatsu fala para todo mundo sair ali do lugar do fogo, porque não tem nenhuma honra em morrer daquele jeito. E em seguida a gente já vê o Kaido voltando ali para onde está a maioria do pessoal. Ele chega na forma de dragão, tacando o raio ali para todo lado, e ele anuncia para todo mundo ali que o Luffy foi derrotado e que tá morto. E assim como o Momo, o LoL diz que a voz do Luffy desapareceu. Por essa afirmação, tanto do Momo como do LoL, dá-se a entender que o Luffy realmente ali, naquele momento, ele ficou morto. Ele caiu depois do golpe do Kaido e realmente ali, por algum momento, ele realmente ficou morto. A gente vê a reação de algumas pessoas ali. O Kid disse que ele viu um sonho vazio. Eu não entendi exatamente essa frase, pra falar a verdade. O LoL falando que essa é a realidade e que ele não tem mais energia sobrando. O LoL sempre fala isso, então é capaz dele usar ainda algum golpe aí. Ele usa de novo o despertar da fruta dele e ganha do Kaido. Não duvido de nada do LoL, ele sempre fala que tá sem energia, mas ele sempre consegue fazer infinitas coisas, é bizarro. A gente vê também a reação do Chopper ali e da Otama, eles estão bem tristes que o Luffy foi derrotado de fato. E a Nami também tá triste ali com eles, só que a Nami ela não acredita no Kaido, ele diz que é um mentiroso e que o Luffy nunca ia ser derrotado nem morto. E depois de ficar falando várias vezes ali pro Kaido que ele é um mentiroso, ela não acredita nele e várias coisas desse tipo ali pro Kaido, o Kaido ele fala: "Nossa, alguém com coragem ainda." E ele solta um Bottle Breath direto ali na Nami. Mas antes de atingir a Nami, aparece ele novamente. Marco a Fênix aparece e defende
a Nami ali do golpe do Kaido. O Marco é especialista em ter algum tipo de clash com os personagens mais fortes de One Piece. Ele já teve com os almirantes ali da marinha, ele já teve com o Rei das Trevas, ele já teve com o King e com o Queen e agora ele defendeu um golpe do Kaido. O Marco é feito pra dar esses hypezinhos nele. Eu queria ver ele realmente lutando de verdade em uma luta ali até o final, pra ver se ele realmente é tão forte quanto parece, né? Agora o Kaido tá fora de controle, ele quer, mano, destruir todo mundo, quer finalmente ser o vencedor de fato da batalha ali entre os samurais e o exército do próprio Kaido. Então ele disse que Onigashima de fato vai ser jogado em cima da capital das flores, e ele também fala que não é tão fraco como o Orochi. O que é óbvio, a gente já viu que você é forte, né, Kaido? Você já ganhou de todo mundo ali na porrada. E realmente. E ele começa um discurso ali falando que o Wano é dele, que é uma fábrica de armas do país, e que todos ali são os escravos dele. Guarda isso aí que é importante pra depois, no final do capítulo, a gente comentar um pouco sobre isso também. Continuando o discurso dele ali, ele fala que ele não se importa se quem morre ou não, e que agora quem perder vai ter que sofrer as consequências. E o preço que eles vão pagar por essa derrota vão ser os direitos deles e as esperanças também. E o Kaido pede ali pra trazerem o Momonosuke pra acabar de vez com essa batalha, porque caso o Momonosuke se renda ou seja derrotado, o espírito dos samurais ali que estão lutando de fato vai se acabar. Porque o Luffy já foi derrotado, então falta um Momo ali, como os dois líderes dessa batalha. Os Piratas das Feras, motivados pela vitória do Kaido sobre o Luffy, eles vão agora atrás do Kid e do LOL, que estão meio acabados ali depois da luta da Big Mom. Mesmo conseguindo ficar em pé, eles estão bem enfraquecidos, estão bem cansados, então eles vão atrás dos dois. Mas eles são defendidos pelas tripulações deles ali. Que é legal, finalmente a gente vê a tripulação dos dois fazendo alguma coisa útil nessa batalha. Que eles, além do Killer, né, o resto não fez nada. Na página seguinte a gente consegue ver que o Nekomamushi e a Carrot também estão indo ali pra onde o Kaido tá causando, e que o castelo tá em chamas e tá sendo difícil eles encontrarem alguma rota de fuga por causa do fogo. Vemos então que o Kid e o LOL estão falando que eles vão lutar ainda. O Kid consegue fazer um braço ali de metal, mas mano, dá pra ver que ele tá nas últimas ali também. E o LOL já disse que tá cansado. Por mais que a gente não acredite que o LOL tá cansado, acho que ele tá mesmo. Mas eles vão tentar lutar ali com o Kaido, talvez eles consigam dar um golpe ou outro ali antes de serem derrotados. No lado de fora de Onigashima, a gente consegue ver o Momonosuke e a Yamato discutindo ali. O Momo, ele já teve seu espírito quebrado ali pela derrota do Luffy. Ele disse que se o Luffy não conseguiu ganhar, a gente não vai conseguir ganhar essa batalha. E a Yamato ali tentando convencer o Momo a não desistir ainda, e falando que o Kaido também tá no limite dele ali. A gente sabe que o Kaido sofreu muito dano, ele acabou lutando ali contra os bainhas, contra os supernovas, contra o Luffy, contra a Yamato e contra o Luffy de novo. Ele acabou sofrendo bastante dano, só que ainda a gente não consegue ver que o Kaido tá tão abalado assim, né? O Kaido ele consegue ainda causar uma destruição gigante, mas é bom lembrar que realmente ele já sofreu um dano considerável, e mais um pouco ali ele chega no limite dele também. Então o Momonosuke fala que com o Luffy derrotado é melhor eles se renderem, que assim as mortes vão ser menores, né? O número de baixas vai ser menor. Só que a Yamato ela disse que nem sempre se render é o que salva mais vidas, e que depois de sair vivo eles vão ser escravos. Então ela disse que nem sempre isso é melhor, né? Ela diz ainda que os daimyos ali de Wano se arrependeram bastante de terem aceitado ali o Orochi como o Shogun, ao invés de tentarem lutar, e isso é um arrependimento que eles carregam nos túmulos deles ali, e que essa batalha carrega o fardo de 20 anos da história ali do país de Wano. Eu acho muito legal a Yamato ali tá ali pra ajudar o Momonosuke. O Momo ele tem essa coisa ali de ser um pouco covarde, de ser um pouco mais medroso mesmo em relação à batalha, por causa, né, de que ele é uma criança ainda, por mais que o corpo dele tenha sido envelhecido, a mentalidade dele ainda é de uma criança. Os acontecimentos de 20 anos atrás, com a morte do pai dele e com a vitória do Kaido ali, ainda estão muito próximos da mente dele, então ele tem esse trauma também. Então a gente não pode pegar pesado com o Momonosuke, por mais que às vezes ele seja meio chato ali, meio medroso, a gente tem que entender esse lado, e é bom que a Yamato esteja do lado dele ali pra ajudar ele principalmente a enfrentar os seus medos e enfrentar essa batalha de frente agora. E ela diz ainda que mesmo que seja melhor talvez eles se renderem, é melhor eles lutarem e que eles podem morrer juntos. Cara, muito forte essa frase dela. Acredito eu que agora o Momo ele vai ter mais uma força de vontade, e que é responsável por isso é a Yamato. E a Yamato realmente herdou ali a vontade do Oden. Eu acho isso muito da hora. Yamato tem que ser membro do Chapéu de Palha depois dessa saga, tá doido, mano. Depois disso a gente tem ali de novo um pouco do Kaido causando ali, soltando uns Bottle Breath pra todo lado, enquanto a gente começa a escutar de fundo
um som semelhante a um tambor ali. Vemos então o topo de Onigashima de novo, dá pra ver o corpo do Luffy estirado no chão, e a gente consegue escutar o que parece ser uma batida de coração. Então o Luffy não tá morto agora. Antes talvez ele estivesse, porque o pessoal não tava conseguindo escutar a voz ali dele, né, usando o poder da voz de todas as coisas. Mas agora o Luffy, a gente consegue escutar a batida do coração dele. E logo em seguida, depois a gente vê essa cena, Zunisha começa a conversar com o Momo e diz que é nostálgico. E o Momo pergunta o que que é. E Zunisha então diz que consegue escutar os tambores da libertação de novo. Após 800 anos, sem dúvidas, ele está aqui. E o Momo pergunta quem, e Zunisha responde: Joy Boy. E a gente vê de novo o Luffy. Dessa vez ele tá sorrindo e o cabelo dele ali parece que tá meio que derretendo. Galera. Que cena é essa? Essa cena aqui com certeza dividiu o fandom de One Piece. Mas uma coisa é fato, a gente tá acompanhando aqui um acontecimento único e histórico pro One Piece em si, pra obra de One Piece. Cara, incrível. Eu sei que tá tendo uma discussão gigante nesse fato de que o Luffy é predestinado ou não. Mas uma coisa é certa, o Luffy ele nunca foi uma pessoa comum, né, gente? Vamos colocar os fatos na mesa. O Luffy é neto do Garp, que é um dos heróis da marinha. Ele é filho do Dragon, o maior revolucionário, né? O criminoso mais procurado do mundo. E ele tem Di no nome, começa por aí. São essas três coisas básicas por enquanto, que a gente pode falar sobre o Luffy ali. Isso por si só já torna o Luffy um personagem importante na obra, uma pessoa importante no mundo de One Piece. Ainda mais se a gente colocar também o fato de que muitas vezes a gente tem um paralelo do Luffy com o próprio Gold Roger, que era o rei dos piratas anterior. A gente vê que o Luffy ele herdou a vontade do Roger, sendo que muitos dos piratas ali, que eram subordinados do próprio Gold Roger, veem essa semelhança do Luffy com ele, e isso é dito durante o decorrer aí da obra inteira. Então reclamar que o Luffy é o Joy Boy, e reclamar também que é uma coisa ali predestinada e que não combina com One Piece, talvez não faça tanto sentido assim. Eu mesmo não gostava muito da ideia do Luffy ser o Joy Boy, mas depois de pensar um pouco sobre, faz muito sentido mesmo. E ainda a gente não sabe como o Oda ele vai trabalhar isso, né? Porque, por exemplo, se o Luffy ele for uma reencarnação do Joy Boy, aí eu não vou gostar muito mesmo, aí eu vou achar meio paia. Mas se por causa da determinação do Luffy e das vivências dele e dos motivos que fazem ele agir, que é ser a pessoa mais livre de todos os mares, e por causa de tudo isso, essa junção de coisas que fez ele se tornar o Joy Boy, aí faz mais sentido e não cai tanto na parte de predestinação, e sim na parte de que o Luffy é o protagonista da obra, é uma pessoa já importante pelas suas linhagens e conquistas no mundo de One Piece, então faria mais sentido. Mas enfim, dito isso aí sobre a discussão que tá tendo, vamos comentar um pouco mais do que tá acontecendo com o Luffy ali naquela cena, né? A primeira coisa que eu queria falar é que quando teve esse lance aí de escutar os tambores da libertação e a gente vê um barulho semelhante com um barulho de um coração batendo, na hora eu lembrei ali do King, de One Punch Man, do motor do King, né? Quando ele tá com medo ali, começa a acelerar o coração e fica fazendo aquelas batidas fortes. Eu lembrei na hora disso. É interessante, porque a batida do coração pode estar relacionada ao poder do Luffy. Eu já falo disso daqui a pouco. Antes eu queria discutir aqui o que fez o Luffy finalmente despertar o Joy Boy em si, ou virar o Joy Boy. Acredito eu que essa seja a maior curiosidade aí da galera, e minha também, porque eu não sei, mas vamos avaliar aqui o que pode ter sido, né? Acredito eu que tem duas possibilidades, e vou falar das duas aqui. A primeira que pode ser é uma combinação de alguns fatores que levaram a esse despertar finalmente. A primeira das coisas sendo a linhagem dos D, acredito que isso sim, de fato, seja muito importante para ser o Joy Boy. Os D a gente já sabe que tem uma ligação muito forte com o século perdido e com o próprio Joy Boy, então provavelmente seja um dos fatores necessários. O outro fator é a determinação herdada. O Luffy já teve isso com o Roger, e a gente sabe que o Roger era similar ali ao Joy Boy. E o Luffy pode não ter despertado o Joy Boy em si ali antes, porque a gente nunca viu o Luffy se preocupando em tentar libertar as pessoas. Ele sempre tentou ajudar as pessoas, mas nessa saga ele realmente quer libertar as pessoas ali da escravidão que o Kaido proporciona no país de Wano. É uma coisa muito semelhante ao que foi dito do Nika, o deus do sol ali, que libertou os escravos. Então isso é muito semelhante ao Luffy ali. E Nika também, provavelmente, é o Joy Boy ou foi o Joy Boy de alguma geração. E por fim, junto com os outros dois fatores que eu apontei, o despertar da Akuma no Mi do Luffy pode ter sido fundamental para isso. A gente vê que o cabelo ali do Luffy, ele tá
derretendo, ele tá diferente. Isso pode ser o despertar da sua Akuma no Mi, e pode ser que seja mesmo a Gomu Gomu no Mi ou outra. Isso a gente não consegue dizer com esse painel. É uma coisa que a gente vai descobrir mais pra frente. Mas então, a linhagem dos D, a determinação herdada e o despertar da Akuma no Mi do Luffy pode ser que tenha feito ele se tornar de fato ali finalmente o Joy Boy. Ou outra coisa que pode ter feito isso também é o Luffy ter morrido por um certo momento ali. A gente viu que o Law e o Momo, eles não conseguiam ouvir mais a voz do Luffy após ele ter sido golpeado pelo Kaido. Então a gente pode ver que por um momento ele estava realmente morto. E depois o coração dele voltou a bater. E aí Zunisha disse que escutou os tambores da libertação. E então o Luffy virou o Joy Boy. Esse lance da morte pode fazer sentido se a gente pensar que o Kaido, ele sabe alguma coisa do Joy Boy. Porque ele já falou do Joy Boy. Ele já comentou, e ele falou pro próprio Luffy que ele não poderia ser o Joy Boy. E o Kaido sempre buscou ser o Joy Boy, pelo que deu a entender. E várias vezes ele tentou se matar. Ele tentou várias vezes, de várias formas diferentes. E ele também buscava enfrentar oponentes fortes para que ele conseguisse finalmente morrer. Talvez essa busca pela morte se dê pelo fato de que para se tornar o Joy Boy, a pessoa precisa enfrentar a morte e com a determinação dela conseguir sobreviver ou retornar à vida. Assim, se tornando o Joy Boy da geração. Claro que isso é só especulação, só teorias, mas acredito que as duas façam bastante sentido. Mas uma coisa é certa, galera. Pela fala do Kaido nos capítulos anteriores, quando ele fala pro Luffy que ele não pode ser o Joy Boy, não pode se tornar o Joy Boy, a gente percebe que Joy Boy é uma coisa que você se torna e não que você nasce sendo. Então esse lance de reencarnação talvez não faça sentido nesse âmbito, e isso seja bom, porque eu não gostaria que o Luffy fosse uma reencarnação do Joy Boy, e sim que ele tenha os mesmos valores e tenha as mesmas determinações ali que o Joy Boy antigamente, e por isso ele se torne o novo Joy Boy. Outra coisa que eu devia ter dito é que eu não quero que o Luffy renasça agora com outra personalidade, com a personalidade do Joy Boy em frente o Kaido ali com outra personalidade. Eu quero que o Luffy mantenha a personalidade dele, e que na verdade Joy Boy tenha sido só mais um título, e que isso tenha ajudado a despertar a Akuma no Mi dele. E não que ele se torne outra pessoa ou tenha uma outra persona enquanto ele tá derrotado, sabe? Porque aí sim vai se tornar uma coisa meio meh. E por fim, falando ali da fruta do Luffy, qual o poder que ele vai despertar agora depois dessa cena aí? A gente não sabe ainda se a fruta do Luffy é a Gomu Gomu no Mi ou se é outra mesmo, aquela fruta lendária que não foi despertada há vários anos. Mas uma coisa é quase certa, a fruta foi despertada porque aquele cabelo derretendo não é uma coisa normal que o Luffy faça. Não é uma coisa que a gente nunca viu ainda. Mas é uma coisa que o Oda já mostrou pra gente na capa colorida do capítulo 1039, se eu não me engano. Que a gente vê o Luffy olhando ali pra onde o macaco tá apontando. E tem uma gosma ali, meio que alguma coisa derretendo. Muito parecida com o padrão ali do cabelo do Luffy nesse capítulo. Oda, cara. Não faz isso com a gente, cara. Mas se for a Gomu Gomu no Mi, uma coisa que faz sentido pra esse despertar é que a gente vê que o Luffy também tá soltando bastante fumaça pelo corpo. E pode ser que, ao soltar essa fumaça, indique que ele tá gerando bastante calor ali, com as batidas do próprio coração acelerando ali e dando também o som dos tambores da libertação. E esse coração bombeando sangue mais rápido do que no Gear Second, pode fazer com que o Luffy ele gere um nível extremamente maior de calor e que faça com que a própria borracha, que é o corpo dele, entre em um estado de derretimento. Porque se a gente colocar a borracha na vida real num calor extremo, ela derrete e ela acaba se tornando pegajosa. E é o que parece que tá acontecendo ali com o corpo do Luffy. Então pode ser que o despertar do Luffy ali seja esse estado da borracha um pouco mais derretida e pegajosa. O que faria sentido até no âmbito da ciência, né? E o despertar pode levar também a um possível Gear 5th, que a gente pode ver aí no futuro. Ou esse despertar pode ser realmente o despertar de uma outra Akuma no Mi, que foi mudado o nome para Gomu Gomu no Mi, e os poderes a gente só vai ver quando realmente o Oda revelar pra gente qual que é essa fruta do Luffy. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o que vai acontecer aí, qual que é realmente o poder do Luffy, o que aconteceu com ele e qual é a Akuma no Mi dele de fato. Pra piorar a situação, o Oda ele deixa essa bomba pra gente e semana que vem não vai ter capítulo. Cara, devia ser um crime ele fazer isso com a gente, soltar essa bomba e não ter capítulo semana que vem, então a gente vai ter que esperar 2 semanas pra ver a continuação disso, o que acontece. E provavelmente a gente não vai ver, provavelmente a gente vai ver um flashback aí do Kaido ou do Zunisha. Então a gente vai ficar mais curioso ainda, na verdade. Mas enfim, esse foi o capítulo, um capítulo marcante aí na história de One Piece. Com certeza
ele vai ser um divisor de águas daqui pra frente. A gente vai ver algumas mudanças aí e um encaminhamento pro final da história. Eu acredito que agora o amanhecer finalmente vai começar a acontecer com o Luffy e o Momo, e depois a Shirahoshi ajudando a tomar um rumo global para esse amanhecer, para essa nova era que vai acontecer depois da batalha final de One Piece. E a gente vai ficando no aguardo, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal que ajuda bastante, e também para acompanhar os próximos vídeos aí de One Piece que vão ter aqui no canal. Agradeço todo mundo que assistiu até agora. Até a próxima, galera. Fiquem bem. É isso. Fui.